A gente segue por aqui e trazer mais informações aqui, notícias aqui do CNN 360, para a gente tratar de um outro assunto que está bastante no radar das autoridades, tanto do governo quanto do Congresso Nacional, que é a questão, e tem tudo a ver com o que a gente falou, que é a questão das redes sociais. Uma reportagem foi publicada hoje no jornal Folha de São Paulo, traz um aspecto importante, que é uma avaliação que está correndo aqui dentro do governo, de conseguir confirmar isso também com fontes de diversos setores. O que aconteceu? Quando o PL das fake news, aquele sob relatoria do deputado Orlando Silva, tentou ser votado na Câmara e não conseguiu, no projeto, primeiro relatório que ele apresentou, havia a ideia de se criar um novo órgão para cuidar da regulação das plataformas digitais, uma ideia que foi bastante rechaçada e a alternativa que surgiu na época foi que a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, assumisse essa função como órgão responsável pela regulação do sistema relacionado às redes sociais. Agora o governo avalia um outro modelo, um modelo literalmente sistêmico, porque não envolveria um único órgão, como a Anatel, ou um órgão novo a ser criado. Envolveria uma entidade autorregulatória, ou seja, as próprias Big Techs, as empresas responsáveis pelo Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter, Telegram, etc., teriam um órgão próprio, muito similar ao que acontece no mercado publicitário, para fazer uma autorregulação das suas próprias políticas de conteúdo e elas próprias tomarem iniciativa se alguma postagem fere as políticas de cada uma dessas plataformas, de cada uma dessas redes sociais. E aí qual é o ponto? Onde entraria o governo? O governo daria um suporte técnico, um papel de apoio e não de protagonismo por meio da Controladoria Geral da União. E como seria feito isso? Usando a expertise que a CGU tem de verificar a integridade das empresas no setor privado. Isso acontece já há algum tempo, ganhou uma força em especial depois, 10 anos atrás, quando foi criada e sancionada a Lei Anticorrupção, que estabelece uma série de medidas obrigatórias de compliance, de formas das empresas garantirem que elas são íntegras, que elas atuam conforme as leis, conforme os regramentos. E ainda haveria um conselho formado em que o governo, o executivo, não teria maioria, seria minoritário e teria participação de diversos órgãos e sociedade. A grande questão é que isso ainda é uma ideia em avaliação, precisa ser incluída no relatório de Orlando Silva e depois ser enfrentada no Congresso Nacional. E aí eu vou chamar a Juliana Lopes porque ela também já traz a apuração de como repercutiu essa ideia no Congresso Nacional. E Ju, há uma expectativa dos defensores de que é necessário ter alguma aprovação de regulação nas redes sociais, de que isso ocorra em paralelo com outro projeto relacionado a direitos autorais sob relatoria da deputada Jandira Fegali, uma espécie de votação casada e querem que seja feito logo no começo de agosto. A questão é, já há condição política para isso? E a outra questão é o quanto, nas suas apurações, em especial com a oposição, esse tipo de busca de outros caminhos para se ter uma autorregulação do setor é convincente ou não? A oposição ainda é muito refratária à ideia de ter uma lei que regulamente o ambiente digital no país. Isso, Yuri, eu conversei com alguns integrantes ali da oposição, principalmente aqueles que se colocavam contrários às medidas que estão ali no texto do Orlando Silva, né? Na verdade, no texto relatado por ele. E eles afirmam que colocar a Controladoria Geral da União nesse escopo, até mesmo formação de um conselho, não desata o nó da tramitação dessa proposta no Congresso Nacional. E explicam o porquê. A ideia ali dos integrantes mais contrários a essa medida é que isso poderia representar ainda assim uma intervenção do governo federal dentro dessa discussão e a possibilidade de uma espécie de perseguição. Eles reclamam de possibilidade ali de falta de liberdade de expressão, né, de que isso fira a liberdade de expressão e de serem perseguidos. E aí essa oposição vem com alguns fatos que aconteceram desde que esse projeto foi colocado de lado, porque corria o risco de ser rejeitado ali no Congresso, até agora. Uma delas diz respeito àquela decisão da Procuradoria
Procuradoria-Geral da República de pedir os dados às redes sociais dos seguidores de Jair Bolsonaro. Eles vão usar, inclusive, esse acontecimento para mostrar que não há ainda um consenso sobre essa medida, que é preciso amadurecer essa ideia e de que o texto, como está, não pode ser votado no Congresso Nacional. Por outro lado, e só para finalizar, a gente tem, claro, os defensores desse projeto de lei que sinalizam a necessidade de controle, então, do conteúdo nas redes sociais. E aí eles colocam um outro fato que também aconteceu de lá para cá, que foram naquele momento ali do desenrola, quando anúncios começaram a serem colocados ali nas redes sociais e eram anúncios que levavam os usuários ou os interessados em mais informações sobre o desenrola para golpes, então que mostravam ali de alguma forma que essas redes sociais precisam de algum tipo de controle. Isso mostra, só para encerrar então, que a discussão não vai ser nada fácil nesse retorno dos trabalhos legislativos. A gente vai ter ainda os dois grupos ali se enfrentando no Congresso Nacional. Yuri. Ainda vai ter muita necessidade de articulação e tem um outro fator nessa equação, que é o julgamento que tem no Supremo Tribunal Federal do Marco Civil da Internet. E aí até mesmo algumas plataformas estão preferindo um caminho da regulação por legislação pelo Congresso Nacional antes que o Supremo termine este julgamento, porque sentiram da parte de ministros do Supremo uma disposição muito forte, isso a gente sabe, alguns ministros publicamente externam uma disposição bastante dura de aumentar o rigor em relação à atuação das redes sociais aqui no Brasil. Juliana Lopes também já vai poder sextar um pouquinho mais cedo. Muito obrigado pela sua ajuda, trabalhou bastante nesta fim de semana, sexta-feira. Ju, muito obrigado, um prazer ter você aqui com a gente no 360. Obrigada a você, Yuri, prazer todo meu.